Em 2021, o perfeito será visto em você. Que a tua presença tão poderosa nessa noite continue a se manifestar neste lugar. Que nessa noite, Senhor, eu seja sensível à tua voz. Que eu possa manifestar o teu poder, o Cristo que me sustenta, que habita dentro de mim. Que habita em cada um nesta noite, Senhor. Pai, que a tua glória, o teu mover, aquilo que o Senhor está movimentando, venha encontrar, Deus, um ambiente faminto por ti. Continua, Senhor, a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que privilégio estar aqui nessa noite. Estivemos pela manhã ministrando e agora temos a oportunidade de ministrar mais uma vez. E eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo quer falar com você. Assim como Ele tem falado ao meu espírito, falou comigo nesta manhã. Eu tenho certeza que Ele quer deixar uma palavra que venha movimentar e transformar as coisas em você. Assim como Ele tem feito em mim. E eu gostaria não posso me juntar a todos que já estiveram aqui, já desejaram a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe você, mamãe que está aqui. Você que tem se doado, tem servido a sua casa, a sua família. Eu falei hoje de manhã que é o primeiro Dia das Mães, efetivamente com a minha mãe morando em Taubaté. E foi motivo de muita alegria para nós hoje. Hoje foi a primeira vez que nós, na hora do almoço, cada um foi para a casa da mãe, né? E aí nós tivemos um tempo juntas ali, minha mãe, a minha irmã, chamamos minha outra irmã no FaceTime, foi um tempo muito especial. Agradeço ao Senhor por isso. Queria honrar também a apóstola Leila, que é sempre um exemplo para nós na inspiração, na educação dos filhos, sempre está nos guiando, minha querida amiga Leila. E eu não posso deixar de presencialmente te desejar um feliz Dia das Mães também. E vou agradecer também pela minha sogra. Gente, minha sogra é uma mãe, viu? Minha sogra tem sido um instrumento de Deus. Tia Ângela, Deus te abençoe também. E tem servido com muito amor as nossas vidas ali na sua casa. E todas vocês são únicas, são especiais. E se de alguma forma você entrou neste lugar angustiado com esse tema, com essa data comemorativa, quero declarar sobre a sua vida que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha de alguma forma curar e consolar o seu coração, seja pela falta de uma mãe, seja por nunca ter conhecido uma mãe, por nunca ter desfrutado de uma mãe. Mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que é o consolador e tem consolado os corações também nesse dia. Amém, queridos? Mas antes que os homens vão embora, nós não iremos pregar sobre o Dia das Mães. Então, por favor, só vou contar uma do Arthur, pode, meu filho? Nós fomos na homenagem das mães e já encerro esse assunto, prometo. Nós fomos na homenagem, a escola fez uma homenagem, foi a primeira vez que ele foi fazer parte ali com as crianças. Com todos os protocolos, mas a escola muito carinhosa preparou algo para nós. E eu chorei, gente, nunca tinha passado por essa experiência. Chorei. E aí quando ele encontrou com a minha sogra falou: como que foi, Arthur, a apresentação do Dia das Mães? Eu não sei se a minha mãe gostou, porque ela chorava o tempo todo. 3 anos e meio. Eu não sei se a minha mãe gostou. Eu falei: filho, a gente chora de emoção, de alegria. Mas enfim, amém. Vamos dar início, continuar falando sobre o que Deus esta manhã já construiu um pouquinho e vai continuar falando conosco. Eu gostaria de pregar nessa noite. Vou me situar aqui, gente. Sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia 1º de maio, quando nós encerrávamos o culto. Eu vou pedir só um pouco da sua atenção, preciso de você aqui comigo. E quando nós encerrávamos ali o culto, a pastora Zé já estava terminando. Deus falou muito forte ao meu coração: Camila, eu estou antecipando algumas coisas. E eu falei: Senhor, continua a falar, continua a ministrar. E aí nós oramos, mas eu fiquei com aquilo no meu espírito. E na terça-feira, na escola de profetas,
peguei o pessoal ali da equipe profética, então eles participaram dessa palavra e falei, vamos buscar aqui juntos o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer falar. Nós temos uma direção que Ele quer antecipar as coisas. E aí o Senhor me levou na palavra e disse, Camila, se detenha essa frase na minha palavra, que está em Daniel capítulo 2, 21. E Ele dizia assim, diz na sua palavra, Ele muda as épocas e Ele muda as estações. Quero declarar esse texto nessa noite. Ele muda as épocas e Ele muda as estações. E nós temos falado muito sobre o tempo, né? Nós falamos muito nessa casa, nós ministramos. Talvez eu vou ministrar aqui de uma maneira muito simplista, porque é um tema que nós já falamos com frequência. Nós falamos sobre o tempo, nós falamos sobre o discernimento das estações. E nesses tempos, nesses dias difíceis em que enfrentamos, nós nos levantamos como voz ainda maior para declarar que o Senhor tem o governo, que o Senhor tem o controle, que o Senhor é poderoso e Ele tem o controle dos tempos. E como que essa palavra nasceu no meu espírito? Eu tive um sonho, queridos irmãos, eu contei de manhã. Eu sonhei, aquele sonho ficou assim, latente na minha mente, no meu espírito. Mas eu sonhei que o Senhor tinha antecipado um dia. E eu vi as pessoas em um dia e eu estava em outro dia. E eu vi as coisas de maneira antecipada. Eu aqui apenas uma figura, mas eu via de uma maneira antecipada. E eu chegava em algumas pessoas e falava, não faça isso, não é essa a direção. Ou então falava assim, olha, é dessa forma, eu vi. E aí o Espírito Santo, quando eu comecei a pensar sobre esse sonho, Ele me respondeu, eu estou movimentando e antecipando algumas coisas. Esse antecipar, irmãos, eu quero deixar claro aqui, o que Deus trouxe ao meu espírito é como se algo estivesse se movimentando na eternidade a favor da igreja. Porque o Senhor não está preso a um cronos. O Senhor não está preso a um calendário humano. Mas Ele me dizia, eu quero trazer uma linguagem para que o meu povo entenda o que eu estou querendo dizer. E eu falei, amém, Senhor. O Senhor tem o curso das coisas. O Senhor sabe o curso da história. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio, o início e o fim de todas as coisas. Antes do final Ele já vê todas as coisas. Ele se move não da maneira que nós tentamos entender com a nossa mente natural. Então para Ele estar um dia à frente pode representar muitas coisas. Pode representar um agir do Senhor de maneira rápida, da maneira que Ele quer fazer, da noite para o dia, o de repente que a gente prega. Estar no controle de tudo. Ele é o dono do tempo. E Ele disse, eu posso surpreendê-los esse mês. Eu ouvia Ele dizer no meu espírito, eu posso surpreendê-los neste mês. Não se habituem com o que vocês veem diariamente. Não se habitue com aquilo que você vê de forma corriqueira e que às vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha. Nós não queremos colocar Deus dentro de nada. Nós queremos dar liberdade ao Espírito para movimentar as estações, para reger como uma orquestra, para reger as nossas vidas, para orquestrar as nossas vidas e fazer da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer. É assim que Ele tem feito. É assim que Ele tem feito. E o Senhor me dizia, eu acelero os tempos como boas novas de um pai para um filho. Deus te tirou da sua casa, te trouxe nessa noite para te dizer que Ele quer anunciar
boas novas ao seu espírito como um pai. Ele me dizia: eu sou um pai de novidades profundas. Eu sou um pai amoroso e eu não mudei. Simples isso, né? Mas tão profundo. Tão profundo. Eu queria contar um exemplo de pai e filho, que eu achei muito bonitinho. Achei assim... E Deus falou de uma maneira simples, mas falou ao meu coração com isso. Eu estava... Na hora que a gente estava com a equipe profética ali, trabalhando em cima das palavras, aí a Sheila contou uma direção que o Senhor tinha dado a ela. Sheila, está aí o Bruno? Ah, está aqui. E o José, vou falar de você, José. A Sheila e o José, a Sheila comentou que o Bruno, geralmente o José só come chocolate aos domingos, né? Domingo é o dia do José comer a surpresa, comer o chocolate. Mas que durante a semana o Bruno compra e ele deixa meio escondido ali, né? Na hora de entregar no domingo a surpresa para o José, ele vai lá e... Só que dessa vez, né, durante essa semana, o Bruno chegou com a surpresa. E aí ele começou ali a conversar com a Sheila ali meio com mímica, dá, não dá. E o José querendo a surpresa que era do domingo. Vamos colocar que dia que era, uma terça, uma quarta. E aí, gente, o Bruno entendeu, a Sheila falou: não, pode antecipar, pode dar hoje. E aí ele, né, automaticamente ele já falou: papai trouxe surpresa, José. E antecipou para o José um pequeno chocolate. E na hora o Espírito Santo falou comigo: eu acelero, eu mudo, eu mexo, eu movimento, eu dou acesso aos meus filhos a hora que eu determino. O Senhor falou comigo: eu faço da minha maneira, Camila. Pode ser domingo, pode ser sábado, mas a hora que eu inspiro, a hora que eu trago a direção, a hora que eu dou o checkmate, a hora que eu bato o martelo, é a minha palavra que permanece sobre a minha igreja. Sobre a minha igreja. Um simples ato ali de um pai e o filho. O pai que antecipou para o filho desfrutar, para o filho ali aproveitar. Já estava comprado, já estava preparado. Deus não quer antecipar, isso é apenas uma linguagem, porque Ele resolveu abrir o calendário na eternidade e dizer: nossa, acho que a gente está atrasado, ou então as coisas estão paralisadas, o que eu vou fazer? Não! O Senhor falava comigo, é para que entendam que eu tenho o governo e eu tenho o tempo na minha mão. E a minha palavra diz: eu mudo as épocas, eu mudo as estações. E aí quando eu fui escrever essa frase, irmãos, eu estava para dizer a vocês assim: o Senhor tem o governo de todas as coisas, e Ele diz que não perdeu o governo da sua história. E na hora o Espírito Santo falou comigo: da nossa história. Da nossa história. Da nossa história. Do propósito dele se movendo e se movimentando. E aqui eu me detenho em algo importante sobre a sua vida e a minha vida. Algo simples, mas que o Senhor me disse: toda movimentação de Deus em nossas vidas possui um propósito maior. Toda movimentação. Deus não mexe com a sua vida. Deus não movimenta a sua vida de alguma maneira sem nenhuma intenção. Intencionalidade de Deus quando Ele te movimenta de empresa, quando Ele te movimenta no trabalho, quando você troca o seu filho na escola, quando desde as pequenas coisas, irmãos, as grandes coisas. Ele é o Deus que movimentou Abraão. Ele é o Deus que nos tirou lá de Vitória do Espírito Santo e nos trouxe para cá. Trouxe gente da Bahia, trouxe gente de Minas, trouxe gente de não sei da onde. Quem é que veio de outra cidade? Perguntei de manhã também. Rio de Janeiro. O senhor veio de onde? Parece programa de TV, é? De onde que ele veio? São Caetano do Sul. Sua terra?
Eu não vou falar vamos aplaudir São Caetano do Sul, né? Não vou fazer isso. Ai, Jesus, perdi aqui. Mas amém. Deus não movimenta as coisas sem propósito. Desde alterações na sua jornada, desde alterações na sua pequena rotina, coisas simples como coisas grandes, como eu disse, porque toda vez que você está se movimentando, o propósito eterno de Deus está se movimentando de alguma maneira. O propósito de Deus não é algo abstrato, algo que a gente não consegue entender ou que a gente mistifica. O propósito dele é orgânico e é vivo, e é a igreja dele atuando na terra, dando o Filho ressuscitado, Cristo vivo, a conhecer através de quem, meu irmão? Através de mim e através de você. Não despreze as movimentações do Senhor, não despreze aquilo que Deus está fazendo agora. Seja uma movimentação que aos seus olhos é irrisória, sem sentido. Saí de um setor, fui para o outro, parece que piorou, ainda vou ganhar menos. Meu irmão, desde uma pessoa que senta na sua frente no trabalho, uma mulher que senta para fazer ali, cuidar com a Gabi, que são as clientes, com a Sheila, com tantas outras que estiverem aqui da área, desde uma pessoa que senta na sua frente, ou em qualquer área. Repita comigo: toda a movimentação de Deus tem propósito. É que nós trazemos todas as coisas para as particularidades, para as experiências pessoais, para as vivências pessoais, para o crescimento, para o aprendizado pessoal, e a gente vai levando dessa forma. Mas tudo que Deus faz através do corpo de Cristo, eu e você, é pensando em algo maior, é pensando em algo muito maior. Gente, Deus não é um Deus de catástrofe. A gente precisa quebrar. Às vezes a gente parece que acha que Deus é um Deus de catástrofe. O Senhor não é um Deus de catástrofe. O Senhor é um Deus que segue nos inspirando, segue nos fazendo sonhar, segue nos movimentando à sua maneira, muitas vezes dolorida, doída, que parece que nós vamos sucumbir quantas vezes em nossas vidas. Mas a religião nos ensina, e ainda deixou uma frase estabelecida: depois que eu aceitei a Jesus, parece que a minha vida transformou, e nem sabe o que. O diabo me persegue, as coisas ruins me perseguem. Isso é falta de revelação, falta de visão, falta de entender o propósito de Deus. Quando Deus nos encontra, quando Ele nos chama, quando Ele nos arrebata por completo, a maneira com que Ele vai movendo a nossa vida, estação por estação, tempo por tempo. Dias de angústias, muitas vezes, dias de desfrutes maravilhosos. O que importa é permitir que Ele governe, que Ele governe os tempos e as movimentações na sua história. Do que adianta chegar como geração daqui a alguns anos e achar que nós que movimentamos as coisas, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade intelectual, com a quantidade de universitários que nós temos sentado aí na cadeira, sem valor no sentido, se nós depositarmos a nossa força nisso. Não estou aqui dizendo que é sem valor estudar, pelo contrário, antecipar as coisas também está ligado a nos prepararmos, amadurecermos, pensarmos, ouvirmos a Deus com nitidez e com precisão. Antecipar as coisas não significa sair tomando decisões inconsequentes,
mas significa ouvir a voz de Deus ainda maior, com mais nitidez, para que cada passo que você der, para que cada movimento dos seus pés, para que cada movimento da sua família faça parte da história que Deus está construindo. Amém, irmãos? Aleluia. Ele segue sendo bom, irmãos. Repita comigo: meu Deus é bom. A bondade de Deus sobre nós. Bondade não é um sentimento que um dia a gente acorda sentindo, no outro dia a gente não acorda. Ele é bom o tempo todo. Ele segue sendo o Deus que nós cantamos e declaramos, de promessa, de aliança, de pacto. Às vezes nós transformamos a palavra em canções e elas viram apenas repetições dos nossos lábios, quando nós falamos das promessas. Sim, Deus é um Deus de promessas. Ele cumpre. Ele cumpriu na cruz. Aleluia. E o Senhor me dizia: vamos nos encher de fé nessa noite. Vamos nos encher de vida, de esperança, porque há um Deus, há um Pai que está trabalhando a nosso favor. Ele nos diz: filhinhos, é chegar na hora de vocês andarem milhas à frente. Eu sou o Deus do tempo e eu movo o céu e eu movo a terra para cumprir a minha promessa na vida de vocês. Ele segue nos inspirando, irmãos. Antecipação, como eu disse, fala de maturidade, fala de alinhamento. E é necessário antecipar algumas coisas para que muitas vidas aqui sejam ajustadas. Sejam ajustadas. Emoções sejam ajustadas. Corações sejam ajustados. Pensamentos, decisões, planos sejam ajustados para o que há de vir. E o Senhor me dizia: eu estou antecipando promessas e encontros com a verdadeira identidade. Pessoas que até hoje, por alguma razão, por alguma âncora dentro de você, algo que te impede de ter essa revelação da verdadeira identidade. O Senhor está antecipando isso. O encontro da verdadeira identidade. O Senhor me disse: eu estou antecipando curas. Curas. Para que filhos não sofram e enfrentem os mesmos gigantes que os pais já venceram. Eu curo agora a geração. O Senhor falava: eu estou curando esta geração, para que parta para a próxima geração, uma geração curada, com fundamentos restaurados. Pelos filhos eu curo os pais hoje. Pelos filhos, pelas gerações, pelo amanhã. Ele está curando os pais nesta hora. Ele está despertando. Ele está sacudindo. Ele está incomodando. Oh! Eu promovo uma movimentação hoje. Agora. Eu ouvi o Pai clamar no meu espírito. Eu promovo uma movimentação. Eu acelero projetos. Eu acelero recursos. Eu acelero coisas que estão em andamento. Oh! Receba essa palavra. É para você. Ela é para a sua vida. Ela é para a sua família. Ela é para a sua casa. Ela é para os sonhos que Deus implantou no seu coração. Aleluia. Eu faço pessoas chegarem antes da hora marcada. Eu mudo a agenda se necessário para promover encontros. Aleluia. Deus está fazendo isso. Vocês tocarão em lugares antes da data prevista.
porque são fiéis ao propósito. Antes da data prevista para nós, para Ele, no tempo preciso, oportuno e exato. E exato. Vocês precederão dias, terão respostas. Os próximos dias estejam prontos para ver o que ninguém tem a capacidade de ver. Somente a igreja que é profética, somente a igreja que não deixa a sua fé desfalecer, somente esse corpo que está aqui, está na terra, está nas nações, é capaz de ver o que ninguém vê. Dentro da sua casa, cenários, coisas que você vê que ninguém consegue ver. Deus vai começar a romper as distorções. Deus vai começar a romper a visão embaçada dentro dos lares. Marido que tem uma visão, mulher que tem outra visão, filho que está apartado. Deus está movimentando as coisas. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Há um alinhamento dos dias, há um alinhamento das estações, há um alinhamento do tempo do Senhor essa noite. Há um alinhamento. Permita ser curado, permita viver esse movimento. E o Senhor falava comigo: se não for por você, se você olhar ainda para a sua vida e você não encontrar uma razão, e você não encontrar um motivo, porque você está ferido, porque você está com seu coração adoentado, não sei como você entrou aqui nessa noite, com as suas angústias, com a sua alma atribulada. O Senhor falava comigo: se não for por você, faça pelo todo, faça pelo coletivo, porque a igreja do Senhor é uma roda em movimento, e ela não para, e ela continua. Quantas vezes eu estava com um movimento fraco, desacelerado, angustiada, mas a roda não parava, porque a gente fazendo pelo propósito eterno, a gente fazendo pelo todo, e aí ninguém fica para trás, e essa roda não para de rodar, e esse movimento não para. É alguém que te sustenta em intercessão, é alguém que te sustenta em oração, é alguém que te sustenta de alguma maneira. Esse é o corpo do Senhor. Quando uma pessoa adoece na família, gente, todo mundo parece que é meio adoecido, né? Principalmente se for Covid, né? Mas parece que todo mundo fica meio adoecido, porque quer ver o bem-estar da família toda. E aí o Senhor falava comigo: eu vou promover cura, para que todos também se deleitem nas curas, para que todos se compadeçam um do outro e desfrutem também de um ambiente sadio, de um ambiente de cura, de um ambiente de transformação. Aleluia. Deus me mostrava pessoas aflitas, olhando para o calendário, e gente que passava o calendário para frente, passava o calendário para trás. Deus me deu essa visão. Contava os dias, contava quantos meses faltava, contava quantos dias falta. E depois eu vi assim as folhas do calendário, e o Senhor gritava no meu espírito: eu mudo os tempos, eu mudo as estações. E aqui há um ponto que eu quero trazer, que é um ponto que nós ficamos paralisados às vezes, eu e você. E Deus me disse: Camila, não procrastine o que eu quero antecipar. Rompa com o espírito de procrastinação. Não procrastine o que eu quero antecipar. O que é procrastinação? Empurrar para frente o que deveria ser feito e o que você sabe que precisa ser feito. Você sabe aonde você precisa ser curado para que a sua casa seja sadia. Você sabe, pai que está aqui, o que precisa, o que você precisa enfrentar, muitas vezes, para que a sua família seja saudável, para manter um ambiente saudável, um ambiente curado. Mas muitos de nós, e não só homens, eu não estou dizendo só para homens, pais, mães, nós procrastinamos, porque procrastinar é mais fácil do que enfrentamento.
enfrentar muitas vezes é duro. Muitas vezes enfrentar algo que nos confronta, que vai nos colocar numa posição de dissabor, muitas vezes de angústia. Mas o Senhor falava comigo: rompa com o espírito de procrastinação, porque não adianta eu movimentar, não adianta fazer, não adianta governar os tempos, não adianta nada disso, se essa palavra chegar no seu espírito e você olhar para essa palavra e falar: ah, legal a palavra de domingo, amanhã, depois, algum dia vai acontecer alguma coisa. Isso é procrastinar por falta de revelação no seu espírito, por falta muitas vezes do nosso espírito de revelação. É mais fácil eu me esconder, é mais fácil eu procrastinar. E aqui eu quero colocar dois tipos de procrastinação, meu irmão, que nós enfrentamos. Procrastinar, está claro, empurrar para frente o que deveria fazer agora e precisa fazer agora, algo que você sabe que Deus está te pedindo para fazer, e você insiste em fazer depois. Algo que eu e você, que Deus está incomodando o nosso espírito, que Deus já nos mostrou de alguma maneira, e nós procrastinamos e empurramos. Existe a procrastinação que tem uma data limite. Essa é mais fácil de resolver. Por quê? Porque essa procrastinação eu tenho data. E aí, muitas vezes, quando está na véspera de cumprir aquilo que está estabelecido, eu me viro nos 30, mas eu faço. Vou dar um exemplo. Se você tem que entregar um relatório no seu trabalho, você tem que entregar um vídeo aqui na igreja, se você tem que entregar algo, esse é um tipo de procrastinação que ela vai até um certo momento, porque chega em um determinado momento, o que acontece? Você tem que se virar e tem que fazer, porque você se comprometeu. É um tipo de procrastinação que tem data limite. Mas existe uma outra, que ela é individual, que ela é interna, que ela é subjetiva, e que não vai ter um chefe no seu pé colocando um horário, uma data marcada, te ameaçando. Se você não resolver isso, se você não colocar isso no lugar, se você não mexer nesse processo que ainda não está terminado. Não é assim que Deus trabalha, não é dessa maneira. E essa procrastinação interna, subjetiva, individual, que fica aí guardadinha dentro de nós, nesse lugar aonde o Senhor pode acessar, aonde o Senhor pode mover, nós muitas vezes procrastinamos e conseguimos conviver com dores por anos e anos e anos. Coisas que nós sabemos que está no nosso alcance resolver, quando está no seu controle ainda de fazer, quando você sabe que depende de você dar um passo. Não estou falando das coisas que você precisa de uma intervenção do Senhor sobrenatural. E aí nós procrastinamos uma cura. Muitas vezes, chegar na frente de um ministro para conversar, para sentar, de uma paternidade, para expor a minha vida, para falar, para colocar ali diante: eu não quero mais procrastinar, isso aqui está causando mal para os meus filhos, esse comportamento ele precisa ser mudado, essa natureza precisa ser transformada, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar. O que Deus está falando é agora, não é para amanhã. Se você identificar algo na sua vida que precisa ser alinhada, meu irmão, eu estou falando da parte de Deus nessa noite. Eu não estou brincando e não estou falando aquilo que vem na minha cabeça. Deus está falando nesta hora, é agora, é hoje, não é para amanhã. Alinhamento é alinhamento. Tudo isso porque o Senhor não quer que ninguém fique de fora em tudo que Ele está concluindo, fazendo. Deus deseja cumprir, antecipar. Existe um agora de Deus. Repita comigo: é tempo do agora de Deus. O pessoal de manhã estava mais forte. Vamos lá, pessoal da noite. É tempo do agora de Deus. Em inglês fala assim: now. Em espanhol, a hora. A hora. A hora.
procrastinar. Não é tempo de empurrar. Deus não movimenta te ameaçando. Essa procrastinação aí guardadinha, Deus não vai chegar, colocar aqui algo no seu pescoço. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Se você não pegar ali e sentar e fazer e separar um tempo. Se Deus está te pedindo algo nessa direção, deixa eu te falar, Deus não vai te cobrar da forma que você está pensando. Aleluia. Nossa, meu tempo vai. Eu preciso agora correr, porque eu preciso cumprir uma ordem. Amém, irmãos? Estão aqui? Eu vou acelerar e vou começar já a caminhar para o final, irmãos. Nós precisamos cumprir um horário, protocolo é importante. Porque nós procrastinamos o que Deus deseja fazer muitas vezes. E aí eu quero responder na maneira que eu escrevi, que o Senhor me disse. Eu procrastino quando eu ainda não tenho a revelação e a consciência. Eu de certa forma desconheço o propósito. Uma pessoa me procurou e falou assim: Camila, eu sei que eu preciso fazer algo, mas isso me incomoda muito. Mas Deus está me pedindo para fazer, isso me expõe, eu não gostaria de fazer. E aí eu falei para ela assim: dê um senso de propósito a isso que você está fazendo. Dê um senso de sentido no propósito eterno, que você vai ver como Deus irá mover dentro de você. Se você está fazendo algo e você está procrastinando, se você não está encontrando força, se você não está encontrando vida, se você não está encontrando energia, se você não está encontrando vigor, a força do Senhor, vitalidade para você fazer algo, eu quero te dizer nessa noite: peça ao Pai para revelar dentro de você qual é o senso de sentido e de propósito nessa situação. Sabe o que acontece? Eu dei exemplo dessa taça de manhã. Às vezes Deus fala: pegue essa taça, tire essa taça daqui e coloque essa taça em outra direção. Aí eu pego a taça, permaneço no mesmo lugar e fico: Deus, que taça bonita, que taça, parece um cristal, que taça limpa, que taça maravilhosa, serve para isso, serve para aquilo. Deus fala: para de enrolar, eu não estou falando isso. Eu só falei para pegar a taça daqui e colocar a taça aqui. Falar metaforicamente para a gente entender. Mas aí eu fico olhando para a taça, admirando a taça, vendo a taça, usando a taça. E Deus só falou: faça, tira daqui e põe aqui. Não vamos procrastinar. Não vamos empurrar com a barriga. Porque há uma movimentação do eterno. Há uma movimentação profética a nosso favor. Muitas vezes eu procrastino porque eu não fui tomado pela visão. Muitas vezes eu e você, nós procrastinamos porque nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos desqualificados, inadequados para algo. E aí, por uma falta de revelação da nossa identidade, eu procrastino, eu jogo para frente, eu empurro. E o apóstolo Hélio não vai chegar, a apóstola Leila não vai chegar e falar assim: apóstolo Cristiano, olha aqui, você tem 2 meses, você tem 3 meses para você sair dessa condição. Não, aqui é um ambiente seguro, um ambiente de amor, um ambiente de proteção. O máximo que nós vamos fazer é trazer, é acolher, é trazer para perto e falar: vamos junto, porque a roda está girando. A roda está girando, a movimentação está acontecendo, Deus está fazendo algo poderoso. E grandes homens de Deus na palavra do Senhor, quando foram chamados, eu estou quase acabando, olha aqui para mim. Grandes homens de Deus, quando foram chamados, eles resolveram procrastinar o chamado e tentar dar uma enrolada em Deus. E aí Deus trouxe ao meu coração Moisés. Quando o Senhor chamou a Moisés e o Senhor falou com ele, a primeira coisa que ele respondeu ao Senhor foi assim: Senhor, quem sou eu? E quantas vezes nós paramos nessa pergunta, nessa resposta: Senhor, quem sou eu? E aí é um grande motivo para eu procrastinar uma atitude. Quem sou eu?
Depois Moisés, em outras palavras, mas no contexto da palavra do Senhor, diz assim: quando perguntarem qual o nome do Deus que me enviou, o que eu lhe direi? O que eu lhe direi, Deus? Quando perguntar quem me enviou, o que o senhor acha, Deus? Vamos jogar para frente? Vamos buscar outro de outra tribo? Deixa que outro seja o libertador? Acho que fulano tem tantas qualificações, fulano é tão adequado para essa posição, fulano é tão adequado para isso ou para aquilo. Deus não está falando com fulano ou com ciclano, Deus está falando com você. Em algum momento, em alguma área, em alguma coisa. Sim, você faz parte, tem participação. E muitas vezes paramos em outra procrastinação. Moisés disse assim: não crerão na minha palavra. E aí depois ele disse a outra que a gente se aproveita bem: eu não sou eloquente o suficiente. Dentro dessa cultura maldita que nós vivemos de eu não sou bom o bastante, que promove desvalorização e inadequação nas pessoas. As pessoas não se sentem aptas por causa de um padrão mundano e de um padrão que foi estabelecido por essa cultura fracassada, e faz com que as pessoas não se sintam eloquentes, boas o bastante, suficientes o bastante. E por último Moisés diz: envia outro e não eu. E aí nós procrastinamos também algumas vezes. Fulano, eu conto com você para fazer isso, para fazer aquilo, vamos junto, nós temos essa direção do Senhor. Envia outro. Você tem tanta gente lá na igreja, né, que sabe, gente que gosta de fazer. Por que você, né, olhou para mim? E parece que o canhão de Deus fica passando assim, ó, né? Fica passando na igreja, fica passando. Aí uma hora ele para aqui, não, é você. Aí a gente dá uma procrastinada, ele vai para lá, mas daqui a pouco ele volta de novo, pode ficar tranquilo. Porque Deus te quer. Porque Deus te ama. Porque Deus quer que você faça parte de maneira ativa e efetiva. Caminhando para o final, o mesmo Moisés que falou todas essas coisas para Deus, é o mesmo Moisés que toma o cajado na mão, encontra Deus no Monte Horebe, e ali depois daquela experiência, ele sai posicionado. Ele toma a sua posição com o cajado na mão. Ele toma a sua posição com o cajado na mão. Cajado fala de autoridade, gente. Cajado fala de posicionamento, fala de postura, fala de estar sim comprometido, fala de estar ali junto. Ele toma o cajado e o Senhor ordenou: lança na terra, Moisés. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela assustado. Então o Senhor disse a ele: estenda a tua mão e pega pela cauda. O que Deus está mandando você fazer? E daí você está com o cajado na mão, mas não sabe o que faz com ele. Deus está falando: joga no chão, manifesta o poder, manifesta o sobrenatural, pega pela cauda, rompe com medo, se levanta. Está meio perdido com o cajado na mão, não sabe o que faz, sabe para onde olha, não sabe para que lado vai. Uma analogia para a gente entender: hoje tudo foi conquistado na cruz. Ali está o nosso cajado, a nossa autoridade, a nossa força. Mas às vezes nós ficamos como Moisés, sem saber o que fazer. Deus põe um momento, um projeto, Deus põe algo, mas nesta hora eu quero dizer para você: toma na tua mão, se precisar, joga no chão, manifesta a autoridade. Aonde eu calo, aperta, fala com Deus. Deus já me pediu para fazer isso, Senhor, mas como que eu vou fazer? Eu não sei por onde começar, eu estou perdido com esse cajado na minha mão, Jesus. Seja ousado,
Não pare na procrastinação. Não pare nas dores dentro de você. Não pare nas angústias dentro de você e o medo de fazer e ser julgado pelas pessoas. Pelo amor de Deus, faça o que Deus pedir para fazer de alguma maneira. Mas o cajado não pode ficar parado na sua mão. O sonho de Deus não pode ficar parado na sua mão. Ele tem que estar em movimento. Ele precisa estar em movimento. Amém. Coloque-se de pé. E eu quero me atentar a essa parte do versículo que diz: toma, pois, esse cajado em tua mão, e com ele irás realizar sinais miraculosos. Está na sua mão, você não está entendendo? Com o que está na sua mão, você vai realizar sinais miraculosos. Erga a sua mão e receba essa palavra em nome de Jesus. Você irá manifestar sinais miraculosos para a glória do Senhor, para que o sonho de Deus se manifeste, para que a movimentação da eternidade venha a ser manifestada na terra, através da sua vida. Talvez você está com algumas coisas na sua mão e você não sabe como se movimentar. Nesta hora vem exatidão, vem precisão da eternidade, vem ativação profética, vem intimidade com o Senhor, vem busca, vem sede, vem fome. A frieza cai por terra nessa noite. Cai por terra. A procrastinação cai por terra nesta hora. O vou deixar para amanhã cai por terra nesta hora. Porque onde Jesus está, meus irmãos, cadeias são quebradas. É isso que nós declaramos. Tenha fé nessa noite. Saia da inércia, saia da paralisia. Tenha fé nessa noite para ver Deus antecipando. Quem quer ter fé nessa noite? Para ver Deus antecipando algumas coisas e se movimentando. E o Senhor falava comigo para finalizar. Esse antecipar, resumindo, é uma frase que Deus deu há muito tempo para Tamires. E eu lembrei dessa frase, ela escreveu para mim. É tempo de favor em tempos inesperados. Erga sua mão e receba essa palavra. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida nessa noite. É tempo de favor em tempos inesperados. Tempos inesperados, coisas que não se esperam irão bater. Coisas que não estão na agenda humana, mas estão na agenda de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, este tempo, esta janela se abre. Se abre em nome de Jesus. Da mesma forma, irmãos, pode baixar. Da mesma forma que somos surpreendidos nesses dias por notícias inesperadas e más. Deus falava isso comigo, eu queria que você ouvisse com atenção. Da mesma forma que vocês são bombardeados de informações ruins, de palavras ruins, de coisas inesperadas, o Senhor falava: eu continuo usando os meus profetas para anunciar o tempo de coisas inesperadas. Da mesma forma, Deus continua usando os seus profetas para anunciar um tempo de esperança e de boas novas sobre a sua vida. Um tempo do favor inesperado do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Converse com o Senhor nessa hora. Talvez é algo que você tem procrastinado. Talvez é algo que Deus tem te dito. Talvez você está com um cajado perdido na mão. Talvez tem coisas paralisadas na sua vida. Talvez tem coisas que precisam andar. Talvez favores inesperados precisam chegar na sua vida nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, há uma movimentação na eternidade a favor da tua igreja. Eu posso sentir isso no meu espírito. Há um favor, há algo sendo liberado da parte do Senhor sobre o teu povo. E eu quero nesta hora, Pai, sela a tua palavra, honra a tua profecia, em nome de Jesus Cristo. Movimenta as águas proféticas. Movimenta, Senhor, porque como filhos nós nos rendemos e nós declaramos: Ele é poderoso para mudar os tempos e as estações. Nós nos rendemos a essa palavra.
coisas que estão engavetadas, coisas que dependem, Senhor, de manifestações humanas. Nesta hora nós declaramos favor inesperado sobre essas causas, notícias inesperadas sobre essas causas. Oh! Vamos adorar a Ele. Nós liberamos essa palavra sobre a sua vida nesta hora. Erga a sua mão e adore ao Pai junto comigo, selando esta palavra. Segura um pouquinho. Carol, me empresta esse negócio aí. Pastora Eliana, vem aqui, pastora Eliana. Vem aqui fazendo favor. Pode deixar que eu não vou te dar uma cajadada, não. O Senhor disse que você tem um cajado na mão, que está perdido. Você tem uma direção. Você tem uma direção que o Pai e a paternidade te deu. Você precisa desenvolver algo profundo. E algo que você às vezes pega o cajado e você fala: Senhor, por onde que eu começo? Qual que é a direção que eu vou tomar nisso? E o Senhor diz que Ele muda os tempos, que Ele muda as estações, e as coisas começaram a brotar dentro do seu espírito. Profeticamente, toma o seu cajado e há um alinhamento dentro de você. Nesta noite, dessa palavra profética, há um alinhamento dentro de você. Há um alinhamento, há uma inspiração nascendo. Oh! Eu declaro sobre a sua vida: há uma inspiração, há algo surgindo do zero, há algo sendo desenvolvido. Você se comporta como Moisés. Senhor, eu não sou eloquente demais, ou tenho medo de ser eloquente demais, mas nesta hora, diz o Senhor, eu estou tocando nas suas entranhas, e eu deposito todos esses papéis, todas essas inspirações dentro do teu ser agora, porque não se trata de você, mas da minha geração, diz o Senhor. Precisamos parar. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Em 2021, o perfeito será visto em você.